para você semear, trazer a tua oferta. Hoje é domingo e vai acontecer a ressurreição na sua vida, né? Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, e aí vai acontecer ressurreição na sua vida. Deus está sempre disposto a trazer novas coisas, novas oportunidades. Quando você oferta, você honra a Deus, e a Bíblia diz que com a medida com que você honra a Deus, Deus também vai te honrar. Pode ter certeza disso. Você não está desperdiçando esse investimento, você não está entregando esse investimento na mão do pastor, da pastora. Você está investindo numa visão. A visão desse ministério é trazer cura e restauração. A visão desse ministério é pregar o Evangelho. A visão desse ministério é fazer com que as pessoas tenham um encontro com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então essas portas estão abertas para que pessoas entrem e elas sejam impactadas pela palavra que é ministrada por mim ou pela pastora ou por quem estiver aqui. Quando você investe, você está acreditando nesta visão. Por isso que se chama Ministério Apostólico Redenção. Redenção significa pagar o preço por. Nós acreditamos que alguém pagou o preço por, para que essa pessoa pudesse ser liberta, curada, restaurada. Então essa é a visão do nosso ministério. Por isso que se chama redenção. Pagar o preço por. Então eu vou pagar o preço. Eu vou investir aquilo que eu tenho para que essa visão chegue. Irmãos, hoje, depois de uma palavra como essa, você está saindo daqui diferente, não está? Eu tenho certeza que você vai começar a olhar as pessoas de uma forma diferente lá fora. Você vai começar a olhar a sua família de uma forma diferente lá fora. Eu talvez tenha sido um pouco grosso na palavra, mas eu preciso ser para que você veja que você, com quem é que você vai almoçar, com quem é que você vai jantar, como é que Deus vê essa pessoa, mas está na tua mão essa responsabilidade de falar, só falar, não é converter, falar a verdade, e um dia essa pessoa vai mudar em nome de Jesus. Então quando você investe nessa igreja, fique imaginando a responsabilidade de uma igreja, porque nós somos a única igreja, nós temos duas igrejas aqui nesse bairro da Vila Antonieta. Só existem duas igrejas nesse bairro da Vila Antonieta, porque corta pelo rio, Depois do rio tem mais duas igrejas ali para baixo. Mas aqui no bairro da Vila Antonieta só tem duas igrejas aqui. Duas só. Veja a responsabilidade. Duas igrejas aqui e qual a quantidade de pessoas que moram aqui. Elas nunca vão poder dizer que não tiveram uma oportunidade de ouvir a verdade. Não precisa nem congregar dentro da nossa igreja ou na outra igreja, mas elas precisam conhecer essa verdade. Então essa igreja ou a outra igreja está sendo aqui uma porta, está sendo aqui um sinal, está mostrando para essas pessoas: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um dia nenhum desses vão poder dizer assim: ninguém nunca falou a verdade, por isso nós vamos fazer evangelismo. É domingo, sábado que vem. Ninguém nunca vai dizer assim: puxa, eu nunca ouvi falar de Jesus. Não, tinha duas igrejas lá onde você morava. Essas duas igrejas estavam falando de mim. Então invista para que esse ministério permaneça aqui, fazendo a obra que precisa ser feita em nome de Jesus. Senhor, você que está me assistindo também, você pode fazer a sua oferta usando o PayPal, que é por cartão de crédito. Você pode usar a sua transferência, fazer transferência também. Você pode fazer transferência também. Você pode fazer Pix também. Senhor, recebe os dízimos, ofertas, primícias dos teus filhos nesta manhã. Recebe esse princípio de honra e traz sobre a vida deles prosperidade. À medida com que eles estão te honrando, prospera a vida de todos eles em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Amém e graças a Deus. No 21 do capítulo 5 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E aí continua: quem não honra o Filho,
não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticarem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém, queridos? Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã, te dar a honra, te dar a glória, o louvor, toda a adoração. Quero pedir que o Senhor use a minha vida, para que o Senhor transmita a tua vontade a todos nós que aqui estamos. Que esta palavra fale conosco, nos dê um direcionamento, nos dê um fortalecimento, restaure, cure a nossa vida, e que possamos ser segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que nada vai impedir o entendimento desta palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco e trazer esta revelação em nome de Jesus. Amém. Se você puder aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez, aleluia, glória a Deus. Ok, veja, o que nós aprendemos nessa série aqui, Jesus, a segunda parte dessa série, Jesus, o juiz que há de vir. O que eu consigo aprender? Eu estou aprendendo muita coisa aqui, e estou descobrindo que cada vez mais existe uma responsabilidade que o Senhor dá sobre as nossas vidas. Existe um peso colocado sobre nós, para que nós possamos revelar a Deus. Isso é uma incumbência. Isso, veja, não tem como ser uma pessoa que eu vou ouvir a verdade e eu não pratico essa verdade. Então é muito sério. E eu dou glória a Deus por isso, porque Deus revela para nós, está revelando para nós, seus tesouros. E eu e você temos esta liberdade de poder revelar esses tesouros para as outras pessoas. Preciso que você entenda dessa forma e olhe dessa forma. O livro de João, no capítulo 5, a partir do versículo 21, está dizendo que a nova vida que Jesus comunicou para o paralítico, quando você vê aquela cura, aquilo não foi apenas uma cura física, mas Jesus estava comunicando outra coisa para aquele paralítico. Anote isso. A cura que acontece na nossa vida não é apenas uma cura física, mas é uma outra coisa também que Deus está querendo mostrar para a nossa vida. Por exemplo, quantos aqui foram curados? Quantos já receberam cura de Deus aqui? Levante a mão. Olha quanta gente curada. Levante a mão mais alta assim. Cadê o Kaique? Aproveita e tira a foto com essas pessoas com a mão levantada. Eu vou pedir rapidinho para o Kaique tirar. Assim, pode ser independente, Kaique, assim, entendeu? Individual, né? Vou pedir de novo, vamos lá. Quantos aqui já foram curados aqui, receberam uma cura? Glória a Deus. Fica a mão levantada até o Kaique tirar a foto, gente. Ele vai conseguir aí. Pessoal, olha que coisa linda que Jesus fez com você, que Jesus fez comigo, quando Ele operou um milagre na sua vida. Um milagre físico, uma cura física na sua vida. Olha que coisa linda. Vou te ensinar aqui. Então, essa nova vida que foi comunicada para o paralítico, que é a questão da cura, era um sinal do poder de Jesus, né? É uma manifestação do poder. Ele tinha autoridade para isso, para duas coisas.
quando eu e você estávamos sendo curados fisicamente, Jesus estava comunicando algo para nós. O que ele estava ensinando? Ele estava ensinando assim como eu te curo, eu também posso te dar vida espiritual. Vou falar de novo, que eu acho que você não entendeu. O sinal de cura física que aconteceu na minha vida e na sua vida era uma revelação também de que Jesus queria, Ele quer e Ele pode te dar vida espiritual. Então aqui já é uma grande resposta do poder de Jesus na nossa vida. A cura física que nós passamos não é tipo assim, e aí, valeu Jesus, glória a Deus, maior barato, eu era paralítico e agora estou podendo andar, valeu, deixa eu seguir minha vida. Não, aquele paralítico, ele foi despertado para algo espiritual, ele conseguiu enxergar uma oportunidade de viver espiritualmente, uma oportunidade de conhecer a Deus verdadeiramente. Então, quando você coloca isso dentro do seu coração, qualquer cura que você tenha passado, o Senhor está dizendo assim: eu também quero que você entenda que eu quero transmitir para você vida espiritual. A cura te aponta para um crescimento espiritual. Toda vez que você é curado, Jesus está dizendo para você: eu quero te dar mais vida espiritual. Sabe aquela história que às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo, eu tento, mas não dá jeito, sabe aquela história? Toda vez que você é curado, Jesus está dizendo: eu também quero transmitir para você vida espiritual. Então, aqui já é uma coisa tremenda, porque se eu não fosse curado, se eu não tivesse sido curado, essa vida espiritual estaria bem longe de ser alcançada. Mas se eu recebi cura, continua a caminhada, porque você vai ter experiências poderosas com Deus. Sua vida espiritual vai crescer muito. Você vai ser realmente um instrumento nas mãos do Senhor. O verso 20 diz o seguinte assim, olha o que diz o verso 20, a parte C: porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E agora entra a parte C: e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Aqui tem uma palavra que diz que nós podemos ter revelação de coisas maiores. Eu disse semana passada, Deus vai usar a tua vida e você vai fazer coisas grandiosas. E estudando esta passagem, eu entendi que essas coisas maiores se resumem em duas coisas. Anote aí, duas coisas. Quando Jesus estava dizendo que o Pai iria mostrar para ele coisas maiores, quando nós entendemos que nós podemos fazer coisas maiores, isso se resume em duas coisas. Primeiro, na vivificação dos mortos. Existe obra maior do que essa? Eu vou te explicar o que é vivificar os mortos. Existem dois tipos de ressurreição. Esses dois tipos de ressurreição, primeiro, é uma ressurreição espiritual, e segundo, uma ressurreição física. Ressurreição espiritual e ressurreição física. Vou explicar para você. O pecado, quando a pessoa desobedece, quando as pessoas estão desobedecendo a palavra de Deus, elas estão se abrindo para uma morte espiritual. Toda vez que alguém desobedece a palavra de Deus, ela está se afastando de Deus, ela está pecando. Pecado quer dizer desobediência. Então ela está desobedecendo e ela está se separando de Deus. Então a pessoa começa a morrer, não fisicamente, ela morre espiritualmente. Então quando você olha lá fora, você vai ver pessoas andando normalmente, trabalhando no seu dia a dia, comendo, indo para a praia, dando tibu na piscina, curtindo a vida, crescendo, prosperando, tendo filhos, fazendo um monte de coisa. Mas espiritualmente, porque a pessoa não está obedecendo a Deus, espiritualmente ela está morta.
Pessoas estão mortas. Então, o pecado causa a morte espiritual. E aí, qual é a tendência dessa separação aí de Deus? A pessoa começa a morrer fisicamente. Deu para entender como é? Primeiro ela desobedece. O pecado leva à separação de Deus. Então ela está morrendo espiritualmente. Quando você... O que é morrer espiritualmente? É uma pessoa que não tem nenhum entendimento de Deus. Ela tem entendimento de tudo que você pode imaginar, mas ela não consegue compreender Deus. Ela está morta espiritualmente para Deus. Porque Deus quis? Não, porque isso aconteceu na vida dela. Ela determinou isso na vida dela. E aí esse afastamento vai trazendo o quê? Porque os pecados vão trazendo males. E aí vem as enfermidades. O corpo da pessoa começa a surgir várias enfermidades. A maioria das enfermidades é por causa dessa separação. Então, quando Jesus está dizendo aqui, e Ele lhe mostrará coisas, maiores obras, essas maiores obras representam uma vivificação daqueles que estão mortos. Porque Jesus, que é o nosso Salvador, o Salvador dos nossos pecados, né? Ele dá duas coisas. Ele tem a autoridade de dar duas coisas. Por isso, meu irmão, entende. Olha o que eu quero que você entenda hoje. Não tem como você ter vida. Vou resumir isso aqui. Não tem como você ter vida se Jesus não estiver no centro do seu coração. Você pode estar respirando, você pode estar fazendo um monte de coisa, mas se a pessoa não tem Jesus, ela está morta. Então Jesus, veja comigo aqui no verso 24, ainda do capítulo 5, verso 24 do capítulo 5. Ele diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna e não entrará em condenação. Primeira coisa que Jesus está prometendo, quando ele entra dentro do coração da pessoa que o recebe, a tua alma passa a ser eterna. Vou falar de novo. A sua alma passa a ser eterna. Você está selado para viver eternamente com Deus. Fala, bate no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim: descansa. Porque como diz a profeta, fala assim, como diz a profeta Cristiane, quando chegar a senha, é isso? Descansa. Gente, fala aí para ele, gente. Vamos lá, fala aí. Quando chegar a senha, descansa, irmão. Porque a tua vida, Jesus está dizendo: eu te dou vida eterna. Está escrito aqui, ó. Vida eterna. Pastor, o que é isso? Selado. Fechou o olho, começa a viver com Deus. Você consegue entender que qual é a nossa responsabilidade de alertar as pessoas lá fora? Porque depois que fechou, irmão, se não tiver, já era. Então eu que conheço essa verdade, nós que conhecemos essa verdade, precisamos falar lá fora o mais rápido possível. Calma, que eu já sei que você está dizendo: é, pastor, mas eu tento. Eu não estou te julgando, eu estou apenas te fortalecendo para que você não perca tempo, porque você recebeu isso aí, a vida eterna, o selo, quando deixou Jesus entrar na sua vida. Segunda coisa que Jesus está dizendo sobre vivificação dos mortos, verso 25: em verdade vos digo, que vem a hora, anota isso, porque isso é para a tua vida. Quando você fechar o olho, você vai fechar o olho debaixo desse selo aqui, ó. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus está dizendo aqui: quando você me deixa entrar dentro do seu coração, eu te dou vida eterna, e no dia da ressurreição, foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro veio para fora, e a Bíblia diz o que? O morto saiu.
Fala para o irmão que está do seu lado: no dia da ressurreição, você vai ouvir a voz do teu Senhor Jesus Cristo, que vai te chamar pelo teu nome e vai dizer: vem, ressuscita. Fala para o irmão que está do seu lado: está vendo a responsabilidade que você tem? Eu e você já estamos selados desta forma. Então, o versículo 21 até o versículo 25, ele se aplica a uma ressurreição, tanto física, como uma ressurreição também espiritual. Ou seja, se você tem Jesus, vai haver realmente uma mudança dentro da sua vida. Jesus é o responsável por isso. Se nós estamos perguntando, mas deve ter outra coisa para fazer, não é? Porque o mundo quer provar que dá para a gente chegar a Deus, que dá para a gente viver com Deus, que dá para a gente chegar onde Deus mora. O mundo quer provar isso, irmão. O mundo quer descobrir onde é que Deus mora. Mas não tem onde você descobrir onde Deus mora, se não for através de alguém. Tem que fazer isso, porque a pessoa pensa que ela tem que vir para a igreja, ela tem que se converter, ficar dentro de uma igreja, em outras religiões aí, outros costumes, tem que deixar o cabelo crescer. A pessoa pensa que é isso. Não é isso. Deus colocou algo para que essa pessoa encontre o caminho. Deus colocou algo para que essa pessoa encontre a verdade. Deus colocou algo para que essa pessoa encontre a vida. Não tem como encontrar Deus se não entrar pelo caminho, pela verdade ou pela vida que se chama Jesus Cristo. Pode ser bonzinho, pode fazer o que quiser. A Bíblia diz: pode até dar a sua própria vida para tentar salvar alguém. Quantos heróis nós não temos por aí que dão a sua vida para tentar salvar alguém? Mas não adianta, se essa pessoa não tiver vida eterna, se essa pessoa não tiver Jesus dentro dela, não adianta. Você entende o que Deus está querendo transmitir para mim e para você? Você começa a entender nessa manhã a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida, quando nós éramos cegos, que nós pensávamos: deixa a vida me levar. Não, é assim. E nós éramos pobres, nus, nós estávamos indo para um caminho de destruição. Então, Jesus aqui, ele exerce um direito. Irmão, é assim, não tem jeito. Se você gosta de fugir das coisas, para onde você for, você vai se encontrar com aquele que Deus colocou para salvar a sua vida. Se você quer deixar ele entrar, amém. Se você não quiser, não tem problema. Mas Deus vai usar isso quando você e eu nos encontrarmos com ele. Deus vai usar isso para que possamos ser julgados. Você entende isso? Seria melhor que Jesus não tivesse vindo. O diabo ia dizer isso: é melhor que ele não tivesse vindo. Ou o mundo ia dizer assim: era melhor que ele não tivesse vindo. Mas ele veio, e porque ele veio, esse é o meio pelo qual, se você quer ser salvo, se você quer ter vida eterna, se você quer viver eternamente com Deus, o único meio, não tem outro. Mas eu não gosto da igreja tal, mas eu não gosto da igreja, eu não gosto disso, não gosto. Olha esses pastores, eles começam a colocar um monte de desculpa. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando: tem que deixar ele entrar. E não é só deixar ele entrar no seu coração, ele tem que ser Senhor da sua vida. Esse é o ponto. Por isso que ele é um juiz. Então, verso 26 está dizendo assim: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus, ele é a expressão de Deus. Certa feita alguém disse assim:
nos mostra o Pai. Nós queremos ver o Pai. Jesus deu um sorriso, com certeza ele deve ter dado um sorriso, e ele disse: eu estou há tanto, nossa, isso é muito forte, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem? Você entendeu a profundidade dessa palavra? Não, né? Semana passada eu falei para vocês o seguinte, eu disse que Jesus só fazia o que via Deus fazendo. Sim? Sim ou não? Sim ou não? Ele não fazia nada sem antes ver. Obrigado, filho. Ele não fazia nada sem antes ver Deus fazendo. E aí eu quero ir um pouco mais a fundo nisso. Jesus não era um marionete, ele não é um brinquedo. Mas quando Jesus ele falava, irmão, era a própria manifestação de Deus na terra. Não, você não entendeu o que eu falei. Se alguém naquela época quisesse ver Deus, Jesus estava dizendo: é só olhar para mim, porque eu estou ligado com Ele, eu estou vendo Ele falar agora, eu estou ouvindo a voz dele agora, eu estou vendo Ele levantar a mão, então eu vou levantar a mão, eu estou vendo Ele curando, então eu vou lá e vou curar, porque Ele estava ligado a Deus. Você consegue entender a responsabilidade da autoridade que Jesus tinha na terra? Representante de Deus na terra. Então, a outra parte dessa maior obra tem a ver com o exercício do julgamento. Primeira coisa, a vivificação dos mortos. Eu quero, pastor, viver eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero, pastor, estar do lado de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero, pastor, morar lá no céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá, é Ele. Tem que entrar por aquela porta. Vocês conhecem, né, que nós que somos seres humanos gostamos de atalhos, né? Sim ou não? Gostamos de um atalho. Tem um caminho lá, a gente já pergunta assim: mas não tem um caminho mais curto? Não é? Às vezes tem uma placa dizendo: siga em frente, mas você quer entrar para outro caminho. Não tem jeito. Deus está dizendo para nós nessa manhã: não tem jeito. Por isso que nós temos que falar lá no mundo: mas pastor, eu estou lá pregando, pastor, debaixo de sol, e o pessoal não está ouvindo. Jesus não diz para você parar. Ele diz assim: continua falando, porque quando você está falando, você está exercendo um juízo. Essa pessoa que está lá, porque a gente não vai converter ninguém lá fora, a gente não vai converter nossos amigos, não vamos converter nossos familiares, nós não temos essa incumbência de converter ninguém, mas você tem que continuar falando, porque a sua presença, onde você estiver, traz juízo sobre aquela pessoa. Por isso que as pessoas não gostam da gente. Lá vem aquele crente. Não é que é o crente, é porque quem está dentro dela sabe que você é portador da verdade. E quando você chega perto daquela pessoa, a pessoa fica incomodada, porque quem está dentro dela é mentiroso, mas quem está dentro de você traz a verdade. Quem está dentro dela engana, traz ilusão, faz a pessoa ficar perdida, mas quem está dentro de você está sempre apontando a verdade, o caminho, está mostrando a direção. Por isso que as pessoas não gostam da gente. Eu, se fosse você, tinha dado um glória a Deus tremendo aí. Mas continuando, a outra obra aqui que o Senhor está prometendo é o exercício de um julgamento. O que é um julgamento? Fui procurar e é ato pelo qual, julgamento quer dizer ato pelo qual a autoridade judiciante, após examinar os autos do processo e formar sobre ele um juízo, expõe e justifica sua decisão para a solução do conflito. Deixa eu te explicar. Verso aqui 22.
Lê aqui comigo, verso 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vem cá, meu filho, rapidinho. Fica aqui do meu lado, por favor. Aqui, por favor. Isso. Pode olhar para mim, irmão. Aí. Tudo bem com você? Passou álcool na mão? Álcool. Aí. Eu sou um evangelizador, tá? Estou evangelizando. Tem um microfone aqui para ele? Eu sei que funciona esse microfone aí, por favor. Tá funcionando? Aí. Ô meu querido, eu sou evangelizador, eu sou você, tá? Você precisa receber Jesus. Por que eu preciso receber Jesus? Porque você precisa ser salvo, meu querido. Mas vou ganhar o que com isso, sendo salvo? Você vai ganhar a vida eterna. Vida eterna? O que é isso? Você vai viver eternamente com Deus. Não, mas tem tantas outras coisas aí, ó. Tem tantas coisas que o mundo tem me oferecido aí. O que adianta eu vou ganhar a vida eterna? Eu entendo você, mas o que eu quero dizer para você é que você ama a Deus. Sim, claro. Mas a única forma de você conhecer a Deus é recebendo Jesus. Mas não tem quem mostre Jesus de uma forma tão clara para mim poder conhecer Jesus. É muito simples, é só você abrir o seu coração que você vai deixar ele entrar. Mas eu já deixei ele entrar dentro do meu coração. Jesus está dentro do seu coração? Já entrou. Então, se Jesus está dentro do seu coração, você já é um cristão, então? Não digo que eu sou um cristão, mas eu amo a Deus. Não, você ama a Deus ou você ama Jesus? Amo a Deus. Ah, tá bom. Então, mas você não disse que Jesus entrou dentro do seu coração? Sim. Que lugar que ele ocupa dentro do seu coração? Olha, foi uma boa pergunta agora, mas é um espaço que ele tem dentro do meu coração. Não consigo te dizer precisamente o tamanho, mas ele mora dentro do meu coração. Ele mora. Mas você não sabe dizer qual é o lugar? Não sei. Ok. Então ele mora aí dentro. Sim. Ok. Se ele mora aí dentro do seu coração, ele é o seu Senhor? Não, precisamente. Ele não é o seu Senhor? Não. Mas você sabia que para você ir a Deus, ele precisa ser seu Senhor? Não sabia disso. Sim, então ele tem que ser o Senhor, ele tem que começar a conduzir sua vida agora. Você quer um dia viver com Deus? Claro. Quer morar com ele eternamente? Claro. Então você precisa abrir as portas de dentro do seu coração, deixar ele dominar todas as áreas da sua vida. Aí ele vai ser Senhor da sua vida. Ah, entendi. Todas as áreas da sua vida são dominadas por Jesus? Não. Não, ainda não? Então ele precisa ser Senhor da sua vida. Só algumas áreas, quando a gente precisa de alguma coisa que a situação aperta, aí a gente vai, busca Deus, faz tantas outras coisas. Mas muitas das vezes eu tento resolver da minha própria força. Eu entendo. Do meu próprio jeito. Eu entendo. Você está pensando nas coisas daqui do mundo. Isso é uma coisa normal para todo mundo. Mas se você quer viver eternamente, não tem como chegar até Deus sem passar por Jesus. Ele tem que dominar toda a sua vida. Ok? Ok. Tá bom? Muito obrigado. Salva de palmas aí pro meu amigo. Você já quase cristão. Irmãos, aqui, quando você vai falar, o que eu quero dizer é o seguinte: fica aqui do meu lado, meu filho, por favor. Toda vez que você chega, olha aqui para mim. Toda vez que você chega e fala de Jesus para alguém, já está acontecendo um julgamento ali. Sabia disso? Já acontece. Olha para o irmão e fala assim: meu Deus, que responsabilidade você tem. Sabia disso? Porque você viu a pergunta que eu fiz? Aqui ele já quis entrar no outro ponto. Eu tenho Jesus no meu coração e tal, mas ó, todo mundo ama a Deus. Você já viu alguém dizer que não ama a Deus? Ninguém vai. Eu sei que tem algumas pessoas que têm um pensamento aí que diz que ele não existe. Mas todo mundo ama a Deus. E até ele mesmo, quando está no apuro, diz, né? Diz: Deus me ajuda, né?
Ou ele diz, eu sou graças a Deus. Ele fala assim, todo mundo ama a Deus, mas o que Deus está dizendo, está tentando, ele está transmitindo é o seguinte: se você me ama mesmo, você tem que honrar o meu filho. É isso que está dizendo o versículo. Se você me ama, você tem que honrar o meu filho. Não tem como você me honrar, você dizer que me ama, se você não tem o meu filho dentro do seu coração. Pegou? Eu não estou dizendo, não tem como. Deus está dizendo assim, não tem como você me amar se você não for para a igreja. Não tem como você me amar se você não for crente. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está falando assim, eu coloquei algo diante de mim e você. É o meu filho. Vocês gostam quando alguém maltrata o seu filho? Se alguém dá um peteleco no seu filho, o que você quer fazer? Vixe, você vira. Então entenda o que está acontecendo aí. Não tem como a pessoa que diz que ama a Deus pular essa parte e dizer eu te amo, Deus. Não tem. Deus está dizendo assim: você só prova que me ama se você deixar meu filho entrar no seu coração e ele ser Senhor da sua vida absoluta. Você está entendendo? Aí, obrigado, filho. Aí quando você olha para Jesus, esse que dá raiva na vida das pessoas. O homem sempre vai errar. O homem sempre erra, sempre peca. Mas quando você olha para Jesus, você vê Jesus perfeito. E aí o ser humano, ele diz, não tem como ser desse jeito. Não dá para ser desse jeito, como Jesus está mostrando aqui. Ele começa a dizer, não tem como ser. Aí ele foge. É porque a igreja faz isso, é porque o pastor faz isso aqui, é porque aquela igreja faz isso. Ele começa a inventar um monte de desculpas. Mas só em você não honrar o filho, a pessoa já está se julgando. Fala para o irmão que está do seu lado, um dia você vai se encontrar com ele lá. Lembra aquele versículo que diz assim: quando você esteve nu e eu te vesti? Quando você teve fome e me deste de comer? Quando que eu estive preso e fosse me visitar? Quando que eu estive doente? Acho que doente é orar, sei lá, mais ou menos assim. Quando isso? Quando você fez a um desses meus pequeninos, você fez para mim. Então a minha presença, ou a tua presença na vida das pessoas, dentro da sua família, onde você trabalha, já traz um julgamento. Lá vem o crente, o portador da verdade, o que diz que vamos morar no céu. E é verdade. O diabo fala através da boca deles a verdade. Fala para o irmão que está do seu lado, ter coragem é reconhecer que precisa de Jesus. Eu coloquei aqui, não existe outro caminho para se chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Toda vez que você vai evangelizar, toda vez que você vai falar alguma coisa, e lá vem essa conversa. Mas você que é um instrumento de Deus, está sendo um instrumento de julgamento, porque você está mostrando o meio pelo qual aquela pessoa precisa ser salva. E um dia ela vai se apresentar diante de Deus, ela vai ver Deus, mas Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por que você não conhece? Eu nunca tive essa oportunidade. Ele vai mostrar o filho à direita, e ele vai mostrar as oportunidades que aquela pessoa teve, não de vir para a minha igreja, não de ir para a igreja errada, não é isso, a oportunidade. Queridos, existem pessoas que pensam assim, eu sou um homem com as fraquezas humanas, eu estou passando por uma vida cheia de dificuldades. Deus está lá no céu, Ele é um Deus perfeito, Ele está livre de qualquer tipo de tentação. Como é que Ele poderia se simpatizar com o meu ponto de vista? Como é que Deus é dessa forma? A resposta é esta:
Jesus recebeu o poder de exercer um juízo. Ele sabia que a vinda dele, a ida dele lá na terra, aqui na terra, ele sabia que ele era um juiz. A Bíblia não diz assim? Quem ama a verdade se aproxima ainda mais da verdade. Quem não ama a verdade se esconde da verdade, porque não quer uma mudança. Quando nós falamos de Jesus lá fora, as pessoas estão dizendo, eles não querem essa verdade. É lógico, irmão, quem é que não quer ser curado? Quem é que não quer comida? Quem é que não quer casa? Quem é que não quer dinheiro? Quem é que não quer uma vida boa? Mas Jesus, Deus, estou falando de Deus, nunca veio prometer isso. Ele veio dizer assim: você vai ter vida eterna, você vai morar eternamente comigo, você vai ter uma casa lá no céu. Então, quando essa pessoa diz assim: como é que Deus se importa comigo? Deus se importou comigo e com você. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você tiver que chorar, comece a chorar agora pela tua família. Se você tiver que chorar, chore agora pelos teus vizinhos. Se você tiver que ser chamado de louco, se você tiver que ser chamado de doido, se você tiver que ser odiado por todos, seja, mas não se cale, continue falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para estas pessoas, porque essa é a verdade. Em outras palavras, no dia do juízo, os homens comparecerão diante de quem já viveu na natureza deles. Quem foi que já viveu na natureza deles? Jesus. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Deus está dizendo assim: eu já coloquei um alvo, eu já dei uma dica, eu já estou mostrando qual é o meio dessa pessoa ficar comigo. Não tem outro jeito. Em outras palavras, Deus já colocou alguém que já experimentou as tristezas de cada um de nós, enfrentou as tentações de cada um de nós, e sabe por experiência o que é ser um ser humano. Você sabe que Jesus, por que o túmulo diz lá? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E quando você chegar lá em Israel, você não vai ver os ossos, porque Jesus, ele não ressuscitou espiritualmente, irmão. Ele levou a carne que ele tinha. O único que vai ter uma carne glorificada lá no céu se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que a Bíblia diz que ele é o meu intercessor. Ele tem a autoridade de interceder por mim, porque ele não está lá no céu em espírito. Ele levou a carne dele. Você está aqui comigo, meu irmão? Dá glória a Deus aí bem forte. Por isso que eu quero te dizer o seguinte: João capítulo 15, estou terminando já. João capítulo 15. João capítulo 15. No versículo 5. 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Jesus está dando um exemplo aqui para nós. Se ele era ligado a Deus, Jesus está dizendo assim: vocês precisam ser ligados a mim também. Vocês não vão conseguir nada sem a minha presença, para tudo, para a tua salvação, para a tua ressurreição, no dia que Jesus te chamar. Você vai precisar dele. Quando fechar o olho, não acaba aqui. Você vai precisar dele. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser crucificado.
E por que ele se deixou ser levado? Porque ele acreditou, ele creu na palavra de Deus. Deus tinha dito para ele: você vai ser esse sacrifício, mas ao terceiro dia eu te ressuscito. Jesus morre na cruz do Calvário, levando os meus pecados, os nossos pecados, nossas maldições, nossas enfermidades. Ele morre de livre e espontânea vontade, porque ele sabia que depois de 3 dias Deus o ressuscitaria. E o que aconteceu? No terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está dizendo: da mesma forma que eu fui ressuscitado, da mesma forma que essa palavra veio sobre a minha vida, essa palavra também veio sobre a tua vida. No dia da ressurreição, eu vou te chamar pelo nome, e você vai ser ressuscitado e vai viver eternamente comigo. Se você está aqui, dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Agora, a última parte que eu quero dizer para vocês, verso 30, volta lá para João, capítulo 5, que eu já falei, a última parte, Celinha já está contando aí 5 vezes, né, Celinha? Não? Celinha, é isso, né? João capítulo 5 e o verso aqui 30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É isso que ele diz. Como ouço, diga assim comigo: como ouço, assim julgo. Então, lembra que eu falei para vocês que o que Jesus via, ele fazia? Sim? O que ele via? Fala comigo: o que ele via, ele fazia. Agora ele está dizendo assim: o que eu ouço, assim como eu ouço, eu estou julgando. Quando você lê na Bíblia Jesus falando assim, estão perdoados os teus pecados, quem é que estava falando isso? Fisicamente, Jesus. Mas ele está dizendo o seguinte: eu estou falando aquilo que eu estou ouvindo. Não era uma invenção. Os fariseus diziam: como é que você pode perdoar pecado? Você não pode perdoar pecado. Mas Jesus estava dizendo assim: vocês não estão entendendo. Assim como eu vejo o Pai fazendo, eu faço. Mas também quando eu ouço Ele falar, eu transmito aquilo que Ele está falando. Meu irmão, quando Jesus falava assim: estão perdoados os teus pecados, a tua fé te salvou, vinde a mim. Não era Jesus que estava dizendo dele mesmo, irmão. Ele estava ouvindo o próprio Deus falar isso para as pessoas, e ele simplesmente transmitia. Dá uma glória a Deus aí, irmão, nesta manhã. O que eu entendo com isso? Jesus era um porta-voz. Imagina eu e você naquele tempo, e Jesus falando: se eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. Teu pecado está perdoado. Deus acabou de me dizer isso. Eu quero ouvir a voz de Deus. A tua fé te salvou. Deus acabou de me dizer isso. Eu estou ouvindo Deus falar. Jesus dizendo: eu quero descanso. Deus está dizendo através da minha boca: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não era Jesus que ia aliviar, era Deus que estava dizendo através de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas também tinham momentos em que Deus falava assim através de Jesus: melhor seria para tal homem não ter nascido. Meu Deus, você ouvir de Deus isso. Se Deus falar isso para a gente, o que a gente vai fazer? Fala sério. O melhor seria você não ter nascido, filho. Imagina você ouvindo isso aí. Porque Jesus falava, mas não era uma atitude. Sabe assim, porque nós somos assim, quando a gente fica magoado: eu te odeio, eu quero que você morra. Não é assim? Eu quero que o trem passe em cima de você, um avião caia na sua cabeça, eu quero que você leve um tiro na cabeça,
Não é assim? Nós, como ficamos machucados, nós somos assim? Sim ou não? Sim ou não? Não é, irmão? Até o profeta tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o profeta, ele pode. Quando Deus me usa em dons, no dom da profecia, eu fico vendo. Às vezes eu faço assim, o julgamento humano. Não dá, né, Deus? Mas aí a gente vai lá e ora. Deus tem uma obra na sua vida. Você acha que sou eu que estou querendo falar que Deus tem uma obra na vida dele, meu irmão? Profeticamente quer dizer assim: seu sem vergonha, seu cara de pau, cara de lata, você tem que tomar vergonha. Eu estou aqui para te bater humanamente, porque você está vendo o pecado da pessoa. Você está vendo? Deus nos dá essa graça. Mas ao contrário, a gente coloca a mão. Eis que te digo, serva minha, Deus vai te honrar. Deus vai poder. Você acha que sou eu? A gente fica em conflito aqui dentro, para não deixar a carne falar, entendeu? E aí você vê Deus falando, usando a nossa vida, trazendo, porque Deus sempre vai fazer assim, irmãos. O dia do julgamento vai ser lá, não vai ser aqui. Quando Deus vem falar comigo e com você, Ele está te dando novas oportunidades. Deus está te dando novas chances. E Ele sempre vai continuar dando novas chances para mim e para você. Porque quando chegar lá no dia, não tem mais jeito. Então Jesus, Ele expressava a vontade do Pai. Quando Ele dizia. E muitas vezes a vontade do Pai era assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós somos tão assim que de repente, veja bem, imagina se Deus te usa. Eu vou tirar eu dessa daqui agora. Imagina Deus usando você, e você falando assim: assim diz o Senhor, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Você ia falar isso? Alô? Você está em contradição. Você, meu Deus, o Senhor está sendo muito duro. Lava chorear, labai. Não, Deus, isso eu não vou falar para ele, é muito duro. O que ele vai pensar de mim? Nós somos assim, irmão. Por isso que nós temos que aprender com Jesus, ser tomado pelo Senhor, ouvir, ver Deus fazendo. Porque quando for o sim, é o sim, quando for o não, é o não. E aí você precisa entender isso. Quando você for aí agora para a rua, você vai almoçar aqui daqui a pouco, você é um juiz. Eu já contei para vocês uma experiência, terminando, Celinha. Um dia eu peguei um táxi, estava vindo da Vila Formosa. Eu peguei um táxi e era altas horas da noite. Já contei isso para vocês? Já não? Se contei, vocês esqueceram, né? Vocês não conhecem. Eu peguei um táxi junto com um irmão. Eu fui num velório, saí do emprego lá na Brigadeiro, fui lá na Vila Formosa. Cheguei lá meia-noite, fiquei no velório. Às 3 horas da manhã, viemos embora, pegamos um táxi. Mas você sabe, né? Uma pessoa clara como eu, né? Pegamos um táxi. O táxi começou a desconfiar da gente. Onde vocês moram? Então, porque naquela época não tinha esse negócio, né? De colocar aí. Era guia. Eu morava na rua Quioto, lá na Vila Maria. Vila Maria, perto do Parque Novo Mundo. Acho que o taxista falou: perdi, já era. Você acredita, queridos, que ele parou no Tatuapé, ali no Tatuapé? Nós não percebemos de novo, depois, para pedir para um amigo dele seguir ele. Chegamos na Salim Fará Maluf, ele parou o carro e mandou a gente descer, porque ele viu uma viatura do outro lado. Eu fiquei tão branco, quer dizer, já é fácil para mim ficar branco, né? Eu fiquei tão branco, não espera aí, vou sair daqui, sai vocês dois aí agora. E ainda paguei a corrida. Você acredita? Ele me expulsou e ainda paguei a corrida. Fiz um cheque, né? Eu devia ter assustado o cheque, né? Mas eu fiquei com tanta raiva, irmão, tanto ódio.
porque ele me expulsou por causa que eu sou branco. Ok? É sério, irmão. Mas eu era novo convertido. Meu irmão, você precisa ver. O novo convertido é fogo. Eu comecei a falar, aquele maldito vai ser assaltado. Eu comecei Senhor, ele vai ser assaltado. Olha, ó, o pessoal que é orgulhoso levanta a cabeça assim, já viu? Ele vai ser assaltado. Falou que eu ia, ele vai perder o carro dele. Em nome de Jesus. São minhas experiências, irmão. Eu tinha razão, claro que eu tinha razão, mas eu sou um juiz. Jesus está dentro de mim. O que sai da minha boca, meu irmão, e da sua boca, acontece. Meu discipulador falou para mim, Paulinho, você está certo, mas você não pode falar isso. Como que eu não posso falar isso? Eu estou no meio do caminho. Eu estava com ódio, irmão. Raiva. Vai ser assaltado esse infeliz. Mas eu não estava ali para ser o juiz dele. Eu não estava ali para ajudar o diabo a ceifar a vida dele. Eu tinha que abençoar. Meu discipulador disse, Paulo, você tem que abençoá-lo. Como que eu vou abençoar um infeliz desse? Não acontece com você de vez em quando? Eu quero que você saia daqui nessa manhã sabendo que você é um juiz, sabendo que você entenda quando você entra num ambiente que as pessoas começam a te olhar assim com raiva, ficam agitados, porque quem está dentro delas está vendo quem está dentro de você. Saiba de uma coisa, que se aquelas pessoas começarem a se abrir, quem está dentro de você vai começar a dar direção através da sua vida o que ela precisa fazer. Saiba que essas pessoas, o que mais elas precisam de um conselho, de uma ajuda, elas precisam de uma direção, e você tem essa direção, está dentro de você, Jesus está dentro de você, e você tem que falar. Se alguém falar assim para você, lá vem você falar de Jesus de novo, você vai falar assim, eu vou falar do quê? Eu só sei falar de Jesus, eu tenho que contar o que ele fez na minha vida. E se você acreditar em Jesus, ele vai fazer a mesma coisa na sua vida. Querem apagar esse nome, querem dizer que não tem outro jeito que existe outro meio de chegar até Deus. Querem, só você olhar os filmes por aí, meu irmão. Eu estava assistindo uma série aí, como é que chama? Eu maratonei aí uma série. No final, o cara chamava pastor. Não acredita? O pastor. E aí o pastor chegou e viu lá um ser lá. Aí ele chegou e disse assim, você é Deus? Como pode uma coisa dessa? Meu? E era um extraterrestre. Ele falou, não, eu não sou Deus. Quer dizer, ele lutou, ele não chegou nem em Deus, chegou no ET. Mas eu e você já estamos selados para viver eternamente com Ele. Sabe por quê? Porque você não é a igreja que vai te levar, não é o pastor Paulo, a pastora Thaís que vai te levar. É porque você entrou pela porta. Você entrou pela porta que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sai daqui hoje com esse entendimento. Pastor, mas por mais que eu fale para as pessoas, elas me odeiam. Deixa ela te odiar, deixa ela te bater, deixa ela falar mal de você, deixa ela expulsar você, deixa ela não convidar mais você para as festas. Deixa, porque um dia ela vai te agradecer. Você devia ter falado glória a Deus, né? Um dia lá no céu ela vai te agradecer. Hoje, quando eu comecei minha caminhada, quantos não zombaram de mim? Quantos? Já perdi vários colegas, vários. Mas grande parte deles hoje são pastores, estão numa igreja, porque um dia eu decidi andar nesse caminho, a entrar pela porta, e eles zombavam de mim. Lá vai um crente, lá vai um crentinho.
Mas hoje a maioria deles está no caminho do Senhor. E sabe o que é isso? Que tem para nós um galardão lá no céu, meu irmão. Então entenda uma coisa, para a gente, fique em pé, por favor. Nós somos juízes. Você é um juiz. Não fique intimidado. Fale, esteja em tempo, fora de tempo. Fale. Mostre o caminho. Fale para ele, não tem outro jeito. Ah, eu tenho uma outra religião. Ah, tem um negócio assim mais bonito, assim. Não tem jeito. Tem Jesus lá. Jesus é o Senhor naquele lugar. Não é. Ele faz parte. Mas tem outras coisas. Então, o único caminho, a verdade e a vida se chama Jesus. É por isso que ele é o juiz que há de vir. E ele veio. Quando Jesus morre na cruz, houve um terremoto. O véu se rasgou. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Sabe o que quer dizer isso? O próprio Deus rasgou aquilo que impedia a comunicação do homem com ele. Era um véu, que atrás do véu tinha a Arca da Aliança. O véu se rasgou. Quando os sacerdotes viram aquilo, o véu se rasgou. Como pode? Não foi de cima para baixo. Porque se fosse de baixo para cima, alguém rasgou, né? Não, foi Deus que disse: agora vocês têm livre acesso a mim através do meu Filho. Muitos, quando quando for lá em Jerusalém, você vai lá em Israel, você vai ver o Gólgota, aleluia, você vai ver o lugar da caveira lá. Foi ali que muitos um dia testemunharam a morte de Jesus. E está escrito aqui na Bíblia. Muitos falaram: ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Sai daqui debaixo de uma unção de que vidas vão ser despertadas através de você. Vidas vão sair das garras de Satanás através de você. Vidas vão ser curadas. Talvez elas precisam ser curadas. Jesus vai curar essas pessoas. Mas da mesma forma que elas vão ser curadas, vão receber vida espiritual. Hoje você vai almoçar com muitos defuntos. Alô? Você vai estar talvez no meio da sua família com muitos defuntos. Você vai abraçar defuntos hoje. Eu estou duro, né? Você vai deitar no colo do defunto. E o defunto, ele cheira mal. Não, pastor, mas ele tomou banho, ela tomou banho. Mal para Deus. Então, nas tuas mãos está a oportunidade desse defunto ressuscitar e de ser selado para viver eternamente. Hein? Ô glória! Quem gosta de assistir o The Walking Dead? Não posso nem fazer propaganda. Eu não assisto esse negócio não. Não precisa nem assistir. Você não precisa assistir. É assim? Não precisa. É só você visitar aqueles que não têm Jesus. Estão igualzinho. E o pior, a série tem fim, mas eles não têm fim. Porque quem parte sem Jesus vive eternamente sem Ele também. Bom, eu não sei se eu me fiz entender. Vocês entenderam? Põe a mão sobre o seu coração.